galã do SBT, perdeu toda a fortuna e morreu esquecido. Para você ter uma ideia, só 6 pessoas foram no velório desse galã conhecido em todo o Brasil. Muitas pessoas aqui, quando mostrar a foto dele, vão lembrar dele nas novelas que viam na década de 70 e 80. Vou mostrar para você quem é esse galã que morreu esquecido, porque muitas vezes a teledramaturgia dá o brilho em nós, não é verdade? Quem não lembra os astros e as estrelas que nós assistíamos quando éramos criança, menores de idade, adolescente, quando já estávamos trabalhando e vendo as novelas que faziam sucesso na década de 70 e 80. Mas muitos galãs foram esquecidos. Muitas atrizes lindas também foram esquecidas. E aqui o Alexandre Daniel vai te contar os galãs para até prestarmos uma homenagem para esses astros e essas estrelas que deixaram saudade para muitas dessas pessoas que assistiam às novelas do SBT, da Globo, da Record, de muito antes, né? Bem, eu vou começar a dar para ele, né? Infelizmente ele morreu pobre e doente. Ele nasceu em São Paulo no dia 7 de maio de 1938, esse galã. Ele morreu em 10 de abril de 1900 não, ele morreu em 2001 aos 62 anos, né? Para você ter uma ideia, esse ator foi modelo, foi encenador e ator brasileiro. Ele iniciou sua carreira na década de 80 e ele veio de uma família tradicional que com isso pôde estudar em bons colégios. Ele iniciou em 54 em figurações nos circos e em programas humorísticos na Rede Record de televisão. 5 anos depois, enquanto trabalhava como mecânico, ele foi descoberto por Mazzaropi e que convidou ele para fazer o papel no filme Jeca Tatu em 59. Depois disso, ele fez Lamparina, ele fez um certo Capitão Rodrigo, ele fez um Anjo Noal, Noiva de Noite, o Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. Ele ficou conhecido em todo o Brasil também por atuar nas famosas pornochanchadas. Eu sei que você lembra. Você lembra das pornochanchadas. Eu sei que você lembra das pornochanchadas. Você não gostava que o seu marido visse as pornochanchadas, mas muita gente assistia as pornochanchadas, né? Eu fico sempre me perguntando, na ditadura do Brasil que tinha censura, tinha pornô chanchada? Tinha pornô chanchada, é. Bem, e ele atuou por muito tempo em novelas. Ele atuou, sabe em quantos comerciais ele fez? Você sabe quantos comerciais ele fez? Ele fez mais de 150 comerciais no Brasil e no exterior. E as novelas ele começou a atuar na televisão em 1971, na novela Bandeira 2, que consagrou ele como para protagonizar o Jerônimo, o herói do sertão no Brasil, na TV Tupi, e chegou a ser o homem mais bonito do Brasil. Chegou a ser o homem mais bonito do Brasil, mas infelizmente ninguém lembra dele. Eu vou mostrar pra você agora já quem é esse ator pra gente falar. Mostra! Francisco é o nome dele. Agora você lembra do sobrenome? Francisco de Franco. Gente, e pra você ter uma ideia,
Ele morou no bairro, na rua Bela Sintra, no bairro dos Jardins. E o seu pai, o senhor Valdomiro, tinha um açougue na Rua da Consolação. Ele ficou famoso muitas vezes, como eu já falei aqui, no seriado Jerônimo, o herói do sertão. Para você ter uma ideia, o diretor italiano Sergio Leone queria levá-lo para fazer um filme italo-americano, italiano com americano, com o ator Anthony Quinn, mas nunca aconteceu. Ele estava no auge da carreira dele e tem uma história muito curiosa que eu vou contar, que alguém armou para ele. Alguém armou para ele. Mas antes, ele também fez A Viagem, Ovelha Negra, ele fez Jorge, um Brasileiro. Em 84 ele chegou a reviver o personagem Jerônimo no SBT, mas não foi sucesso. Também apresentou os programas Novos Talentos, Musicampes. E no final da década de 80, com menos convite para ir para a televisão, ele se tornou diretor de produção, né? Ele trabalhou em uma dezena de filmes, showman em clubes e circo no interior de São Paulo. Passou seus últimos anos como servidor público na prefeitura de São Bernardo do Campo e morreu com um câncer de pulmão. O homem mais lindo do Brasil na década de 80 morreu esquecido. Ele morreu esquecido. Ele morreu com câncer de pulmão, o Francisco de Franco. É a nossa homenagem a ele, para você lembrar o Francisco de Franco. Tem uma história aí que uma travesti armou uma grande cilada para ele. Não sei se essa história é verdadeira, mas foi que ele estava no auge da carreira e foi em um apartamento na cidade de São Paulo, onde o ator morava. E o travesti era o seu vizinho de apartamento. Olha só, certo dia o vizinho tocou a campainha do apartamento e ao abrir a porta ele foi atacado a facadas. Levou vários cortes, mas conseguiu fugir pelo corredor do prédio. Ao chegar na portaria, a porta estava fechada. Já que ele era um cara bem forte, com o corpo conseguiu quebrar a porta de vidro do prédio. Ao sair na calçada, ele se jogou embaixo de um caminhão que estava parado no meio-fio e ali ficou escondido. Eu não sei se é verdade essa história, mas está no site São Paulo Minha Cidade, né? Os moradores fizeram barulho, chamaram a polícia e o Francisco foi levado para o hospital com várias facadas no braço. Aí sua carreira começou a ir para o buraco, causa da difamação. Bem, é uma história que está aqui no São Paulo, né? Eu não sei se ele já levou, ele foi levado a uma facada, né? Não sei, vou até pesquisar aqui também, né? Bem, tem até uma história mesmo. Saiu na revista Amiga daquela época mesmo, saiu na revista Amiga daquela época, contando que ele foi pro hospital, mesmo. Olha aqui, ó. Jerônimo conta seu passado. Cadê aqui? Não mostra que ele levou uma facada, não mostra. Não, aqui, Francisco de Franco, né? Olha só, olha só um comentário do cara aqui, tá? Ele saiu com um gay e não quis pagar. O gay deu uma facada nele e ele morreu desta facada. Na reportagem disseram que o gay nunca foi preso para abafarem o caso. Então aconteceu mesmo. O vizinho diz que mentiu à polícia, dizendo que o Francisco não queria pagar o programa que foi combinado, que foi uma grande mentira. O Francisco não falava com o travesti, apesar de ser seu vizinho, né? Muitas pessoas falaram que não saiu com a travesti e os outros falaram que ele saiu com a travesti. Agora, eu não sei quem está falando a verdade, a gente só está contando o que aconteceu na década lá de 80 e 70. Você lembra desse ator que você está vendo aqui? O Francisco de Franco, você lembra? Foi uma história aqui que falaram aqui,
mas não sei se é verdade, o Francisco de Franco, né? Bem, ele infelizmente morreu. Ele morreu na tristeza e apenas 6 pessoas foram no velório desse ator. O Francisco enfrentou o tratamento de forma reclusa e a saúde dele estava muito baixa e também o dinheiro estava baixíssimo naquela época. Ele morreu infelizmente pobre. Apenas 6 pessoas compareceram no último adeus a Francisco de Franco, que foi considerado um dos homens mais bonitos do Brasil em 1972. Se você lembra do ator, coloque aqui nos comentários se você lembra do ator Francisco de Franco. Eu acho que muita gente da década de 70, muita gente da década de 80 vai lembrar desse ator que fez um enorme sucesso nas novelas. E foi o Jerônimo. Esse Jerônimo aí, o herói do Brasil, fez um enorme sucesso, né? Ele fez um enorme sucesso, o Jerônimo, lá na década de 70, também 80, o Jerônimo, o herói do Brasil. Infelizmente, o Francisco, eu acho que se eu for na rua e perguntar se alguém lembra do Francisco, ninguém vai lembrar do Francisco de Franco. Duvido que alguém lembre dele. Duvido, né? Ele fez o protagonista. Duvido que alguém lembre, né? O Jerônimo, ninguém. Será que o Francisco de Franco, alguém vai lembrar dele? Você lembrava do Francisco de Franco? Duvido que você lembrava do Francisco de Franco. Bem, mas se você lembra dele, coloque aqui nos comentários, porque foi uma homenagem ao ator brasileiro Francisco de Franco. Aê!